E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar falando um pouquinho quem foi o Pavel Tsatsouline, um dos caras responsáveis pela grande guinada que eu tive na minha carreira a partir de 2008, que foi quando eu fui apresentado ao Kettlebell Training. O Pavel, ele foi contratado para ir para os Estados Unidos para passar um pouco das técnicas que ele tinha das forças especiais russas para trazer isso para os americanos. Então, quando eles chamaram o Pavel, era para fazer um treinamento com os SEALs, com os Marines, com os militares americanos. E nesse processo, eles descobriram que o Pavel tinha muito para oferecer em relação ao Kettlebell Training. E ele se juntou com um amigo dele, um editor, e ele fez com que o Pavel entendesse que era preciso pegar essa técnica que ele tinha trazido para os Estados Unidos, e esse cara ajudou o Pavel a popularizar essa ferramenta e ensinou ele a como vender isso para um público mais amplo. Então, quando o Pavel se juntou com o John Duquesne, eles tiveram um trabalho que inicialmente foi um trabalho de formiguinha, com catálogos impressos que chegavam na sua casa, onde ali que eles colocavam os artigos, ali que o Pavel conseguia colocar um pouco da informação dele, além de alguns artigos que ele colocou em revistas que falavam sobre Strongman Training, né, aquele treino puro de força, e isso fez com que devagarzinho as pessoas fossem vendo que havia alguma coisa diferente do tradicional dentro desse modelo de treinamento que ele praticava. O Pavel, ele também foi um dos maiores responsáveis para fazer com que o mercado americano, que era um mercado que estava acostumado a ver sempre aquele cara, o cara fortão, o cara que estava mais acostumado com um treino de hipertrofia, aquilo era associado à força. O Pavel não era um cara muito sarado, muito cara musculoso, porém ele conseguia fazer coisas em relação a peso que os americanos não estavam acostumados. Então ele criou uma curiosidade muito grande para a galera que era uma galera da força, né? Uma galera que estava acostumada a treinar força, o pessoal do mundo do powerlifting, eles ficaram muito intrigados com esse russo magrinho que conseguia desenvolver tanta força, conseguia produzir tanta força quando ele demonstrava o que ele tinha para oferecer. E outra coisa que ele trazia junto com a ideia de força, ele tinha um componente de mobilidade muito forte. Então ele era um cara que tinha um equilíbrio muito bom entre a ideia de você ser forte, porém ser móvel. Então ele tinha o livro Relaxing to Stretch, que era um livro que ensinava essas técnicas, que eram técnicas de alta tensão. Ele usava muito a ideia de PNF, né, de FNP, para fazer a inibição recíproca, fazer com que você tivesse agonista trabalhando para o antagonista liberar, criar tensão e irradiação de tensão pelo corpo todo para produzir esses ganhos na mobilidade. Então era uma coisa muito bem explorada por ele e que, de novo, não era muito explorada dentro do mercado do fitness americano. Então aquilo causou uma curiosidade muito grande no mercado. Além disso, ele tinha um componente de força abdominal muito grande. Então a ideia é que hoje a gente já está mais acostumado a entender o que é o hardstyle, entender o que é uma prancha hardstyle. Eu acho que todo o conceito de ginástica que foi colocado dentro desse mundo do fitness fez com que a gente entendesse um pouco melhor o hollow body, a ideia de manter as costelas fechadas. O Pavel ele tinha toda uma linha de trabalho que focava muito na ideia dos abdominais. Então ele lançou alguns livros como o Bulletproof Abs, o Hardstyle Abs, que foi um livro que veio um pouquinho mais para frente. Todo esse trabalho dele eram coisas que acabaram se popularizando nos Estados Unidos, né? Eram temas que muito bem vistos, né? Como a ideia da mobilidade, a ideia do treinamento abdominal, mas feito de uma maneira completamente diferente do que o acostumado. Ele até apresentou uma das máquinas que ele, eu não sei se ele criou, ele só trouxe, colocou em evidência, que ele chamava de Pavelizer, que era basicamente uma maneira de você, era um V invertido, que você colocava uma sobrecarga na parte posterior na parte inferior da sua perna. Então você usava os isquiotibiais para segurar esse peso, para que quando você fizesse o trabalho abdominal, você não permitisse que a sua pelve se movesse, e você tinha um trabalho muito mais, uma combinação muito melhor entre isquiotibiais e abdominal ao mesmo tempo. Nesse tempo todo, o Pavel começou a escrever muitos livros, como ele estava associado com essa editora. Então ele colocou o Power to the People, ele colocou o Enter the Kettlebell, ele escreveu o RKC, né, que é o Russian Kettlebell Challenge, que depois ele se
transformou na certificação do RKC, que é uma das primeiras certificações que eu fiz com ele. Depois acabou aquilo se transformando no Strong First. Daí ele tinha livro de força para cliente do sexo feminino. Ele escreveu o Naked Warrior, que era uma ideia de você aprender a usar o peso do corpo. Então seria a calistenia, mas ele tinha um processo que depois acabou se tornando a certificação de Bodyweight Training, né, de peso de corpo. É um conceito que se popularizou muito mais nesses últimos anos, a ideia da calistenia, a ideia de peso de corpo. Um dos conceitos que o Pavel difundiu, que foram muito importantes, é a ideia de que a potência, o power e tensão, eles estavam dentro de uma mesma ideia, né? Você tem que saber criar força dentro de você e levantar o peso vai ser uma consequência, mas a ideia de criar essa força interna, de criar tensão e a irradiação para o seu corpo inteiro, isso faz com que você aprenda a desenvolver força neurologicamente de uma maneira mais completa. Outro conceito que ele popularizou muito, que é a ideia é que você não precisa treinar forte todo o tempo, né? Então, eles falam que por volta de 75% a 80% do tempo que você está treinando, você teria estar treinando num nível 7, 8, então entre 70% e 80% de esforço. Então, a consistência é o que vai te dar mais ganhos, a consistência de um esforço médio forte durante mais tempo. E daí, 1/4 do seu tempo treinando, vamos dizer, dentro de um mês, 1/4 desse treino seria um esforço maior, perto de 90%. Mas ele difundiu muito mais uma ideia da escola russa de treinamento, a ideia de que você tem que respeitar o esforço dentro de uma intensidade não tão alta. O lugar que você tem que passar a maior parte do seu tempo é num esforço médio para forte, não um esforço super alto. Então isso fez com que muita gente que achava que o trabalho de academia, o trabalho de força era uma coisa difícil, que você tinha que se ferrar toda vez, o no pain, no gain era a única maneira de treinar, ele simplesmente simplificou todos os conceitos da escola russa e colocou aquilo num modelo muito simples. O mais importante é você ter a consistência e de vez em quando você faz uma força bem grande. Mas a maior parte do tempo o seu esforço não vai ser um esforço de arrancar o seu couro. E tanto que ele tinha, uma das coisas que ele falava era que o fisiculturismo era uma das piores coisas que aconteceram dentro da área de treinamento de força, né? E eu sei que isso aí pode pisar no calo de muita gente, porque no Brasil a gente ainda tem uma cultura onde o lance da estética ainda é muito forte. E eu respeito quem trabalha com isso, eu tenho muitos amigos que trabalham dentro dessa área e eu acho muito bacana e tem muito seu valor. Mas na conceituação do Pavel, ele acha que ele classifica o bodybuilding, né, o fisiculturismo, quase como uma cirurgia estética. Que ele fala que aquilo é uma aparência artificial que realmente não vai estar te dando uma utilidade funcional e você necessariamente está adquirindo a força compatível com aquele tamanho que você está adquirindo, né? Então, ele não gosta muito da ideia do fisiculturismo dentro do treinamento de força. E outra coisa que ele fez, eu acho que tem muita gente que segue a escola russa, que critica o que é feito nos Estados Unidos, que falam que o modelo americano sempre copiou o que os russos fizeram. E o Pavel só confirmou tudo isso, né? O Pavel é um cara que, basicamente, ele pegou os conceitos de Medvedev, de Verkhoshansky, e ele simplesmente simplificou, ele colocou aquilo num modelo mais acessível e mais quadradinho para que você aplicasse aquilo de uma maneira direta, sem se preocupar muito em ser um estudioso de toda essa cultura russa de treinamento, que é o que deveria influenciar toda a linha de periodização e treinamento esportivo, mas ele fez isso num modelo mais simples, ele colocou em livros com fotos uma coisa mais acessível, que era uma coisa muito fechada, principalmente quando a gente pensa na cortina de ferro e como esse material não estava acessível, que hoje em dia a gente encontra muito mais por aí, mas o Pavel foi um dos caras que transformou isso numa coisa muito mais simples, uma coisa muito mais acessível para as pessoas terem acesso. Basicamente, ele criou um modelo de periodização simples para o cidadão comum. E ele dava muita atenção também aos treinos antiglicolíticos, né? Que é uma maneira de você treinar a endurance e a resistência muscular
sem entrar em fadiga, sem destruir o corpo o tempo todo. Então você tinha um desenvolvimento muscular, você tinha um resultado, uma melhora na sua performance, mas sempre trabalhando de uma maneira que você não precisava destruir o seu corpo o tempo todo. O Pavel, então, ele criou lá atrás, junto com o John Duquesne, o RK6, que se transformou na primeira certificação muito poderosa, muito popular nos Estados Unidos, onde você tinha eventos de final de semana inteiro e normalmente era feito em um lugar a céu aberto, né, embaixo de sol, a pino, e era uma coisa muito brutal no começo. Quando eu fiz o meu primeiro em 2008, junto com o Santiago, aquilo foi super difícil, porque era um sol de meio-dia, a gente num campo, e você tinha que atravessar o campo inteiro fazendo exercícios, fazendo swing, fazendo snatch, e aquilo era uma coisa quase um treinamento militar, que eles tinham esse intuito no começo, e depois eles foram entendendo que também você tem que aceitar um pouco mais que as pessoas não necessariamente estão tentando ser atletas, mas eles estão tentando ser bons treinadores. Então eles acabaram difundindo o treinamento de uma maneira um pouco mais ampla. Então eles se associaram com, por exemplo, o Ray Cook, e fizeram todo o trabalho de FMS, de avaliação de movimento através dos movimentos de kettlebell, do Turkish Get Up principalmente. Se associaram com o Dr. Mark Chang, que era um cara de artes marciais. Ele era um fisioterapeuta que aplicava os conceitos de kettlebell na reabilitação. Acabou se envolvendo de uma maneira diferenciada com o Brad Jones dentro da estrutura do FMS. E até que chegou uma hora que dentro da organização do RKC, eles viram que aquilo já não estava mais funcionando como business em relação a direitos de imagem, direito dos materiais, e eles desfizeram a sociedade que eles tinham com o John Duquesne e eles lançaram a Strong First, que basicamente eles tinham o mesmo modelo de cursos, certificações. Eles mudaram o logo, eles tiraram a maioria dos instrutores do RKC, então ficou uma parte no RKC que seguiu naquela direção, e uma parte foi com o Strong First, que já está no Brasil. Eles estão dando certificações no Brasil, que é muito bacana, e eles foram em várias direções, com um curso de powerlifting, com um curso de endurance, com um curso de bodyweight training, e eles criaram uma escola que oferece esse treinamento de força para o profissional de educação física ou para o profissional que está tentando simplesmente saber um pouco mais sobre como aplicar esses conceitos no seu próprio treinamento. Eu acredito que o Pavel é um cara que tem um papel fundamental na mudança do mindset de treinamento do fitness dos Estados Unidos, e muito do que a gente tentou trazer para o Brasil era muito baseado nos conceitos que ele me ensinou, no que eu aprendi com ele, com todo mundo que estava nas escolas de força que ele criou e eu participei. E eu acho que hoje a gente está olhando para todo esse conhecimento de uma maneira diferente, e o valor que o Pavel trouxe na carreira dos profissionais de educação física foi fundamental. Isso faz com que mais gente tenha chance de trabalhar com essa ferramenta maravilhosa que é o kettlebell, e com conceitos incríveis que a Escola Russa e o Pavel disponibilizaram para a gente colocar para os nossos clientes. Espero que eu tenha aberto portas para vocês conhecerem muito mais da história do Pavel Tsatsouline. Valeu, galera!